pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar para vocês a capa do nosso fichário! É uma capa super fácil de fazer, super simples, que vocês vão adorar, ok? Vamos lá comigo? Primeiro, nós vamos escolher o tecido para nossa capa. Eu escolhi esse fofinho aqui, que é esse floral por fora e esse xadrezinho por dentro. São duas cores de tecido para ficar mais bonitinho, tá? Então é assim, esse que vai ficar do lado de fora e esse, olha, é o mesmo. Nossa, eu gosto mesmo desse como forro, né? E esse que vai ficar do lado de dentro, ok? O próximo passo é medir o fichário que você tem. Então, aqui eu tenho de altura 29 centímetros o fichário. E a volta dele inteirinha dá 57. 57 por 29. Então, 29 eu vou deixar 1 centímetro embaixo, 1 centímetro em cima. Então, 31. 31 de altura por... Aqui eu disse 57. 57. Mas eu quero deixar bem bonito 10 assim por dentro. 10 assim. Então, 57, 10 aqui, 67, 10 aqui atrás, 77. Então, 31 por 77. É esse tamanho que eu vou cortar esse tecido e esse tecido, ok? Então, eu já volto com vocês. Demorado é cortar, porque depois vocês vão ver, é rapidinho. Não! Gente, eu achei que eu tinha mais, acabou. Então eu vou trocar, tá? Pera aí, eu vou fazer com esse aqui. Acho que vai até ficar mais chuchu, né? Eu peguei e achei que tinha. Então tá aqui. Então tá aqui. O meu tecido de dentro e o tecido de fora. Então vocês viram, né, como faz? Você mede a altura, mede a volta toda do fichário. Na volta toda, você acrescenta 10 centímetros de cada lado, porque é onde vai ser aqui, esse bolsinho aqui, para segurar o fichário. E na altura, você aumenta 1 centímetro, 1,5 para cada lado, para baixo e para cima, ok? Eu tenho esses dois aqui. Mas eu até poderia fazer somente assim, os dois tecidos, costurar e pronto. Mas eu gosto da gente fazer a capa assim mais resistente, ela fica mais fofinha. Então a gente usa isso aqui que se chama manta acrílica. Você encontra em qualquer loja que vende tecido, tá bom? A gente vai cortar uma medida desse aqui, porque ele vai no meio disso tudo. A gente vai fazer um sanduichinho. Então, ele vai no meio disso tudo, então a gente vai cortar uma medida desse aqui. Ok, então, nós cortamos, aqui está a manta acrílica presinha aqui com alfinete no tecido principal. Porque nós vamos montar dessa forma. Você vai pôr o tecido principal em cima da manta acrílica. Deita ele bem esticadinho. É sempre bom passar bem o tecido, tá bom? Deita ele
eu vou passar meu tecido. Eu já volto. Pronto, tá passadinho aqui. Então, tá o tecido principal sobre a manta acrílica. Eu vou passar esse aqui também. Aí, então, eu pego o tecido que é o do forro e vou pôr. Nesse caso, esse tecido não tem avesso. Mas se ele tivesse, eu vou deixar o avesso pra fora. Eu vou pôr direito com direito junto. Direito desse tecido com o direito desse tecido, ok? Prestar atenção para fazer bem bonitinho. Agora, eu vou alfinetar toda a volta dele. Se você gosta de alinhavar, é essa hora que você vai alinhavar a volta toda. Deixando somente uma abertura de uns 10 centímetros. Pode deixar ou aqui, uma abertura de 10 centímetros. E alinhava a volta inteira ou alfineta, que eu, no caso, vou alfinetar. Tá, se você não tem máquina de costura, você pode tranquilamente costurar à mão. Não vai ser demorado, porque é só essa volta, então você pode fazer à mão. Então, ao invés de fazer como um alinhavo, você vai fazer uma costura com os pontos mais juntinhos, que vai ficar muito bom também. Então, tá aqui, eu passei o alfinete toda a volta. Agora, eu vou costurar um pé de máquina a volta toda, deixando uma abertura de 10 centímetros aqui, tá bom? Então, eu vou lá costurar e já volto. Então, tá aqui. Eu já passei a costura na volta toda, deixei só a abertura pra gente desvirar. Eu vou tirar os alfinetes. Pronto. Agora, pra desvirar, a gente sempre busca o lado que tá mais longe, por dentro do tecido. Então, a gente abre aqui o buraquinho e vamos puxando até a pontinha. Observar sempre as pontinhas pra gente deixar bem bonitinho na hora de desvirar. Eu tenho essa ferramentinha aqui, que é um plastiquinho com essa ponta, que não é uma ponta tão pontuda, uma ponta arredondada, pra fazer os cantinhos, tá? Mas você pode usar o hashi, aqueles palitinhos de comer comida japonesa, né, comida oriental. Não usa tesoura que tem ponta, que às vezes pode danificar, pode estragar o seu trabalho. Bom, todo desvirado, todas as pontinhas. Então agora a gente vai passar bem passadinho, principalmente aqui a dobrinha da abertura que a gente deixa bem passadinho virado, como se tivesse costurada. Vou lá passar e já volto. Agora, a gente vai fazer aquela dobra, que vai ser o encaixe do fichário aqui. Para isso, eu vou pegar o fichário e vou colocar a capa assim por cima. Para eu poder virar e ver quanto que ficou para mim de tecido. Então, eu ponho o fichário no meio, assim. E eu fecho primeiro. E depois o segundo aqui. Assim eles ficam certinho na mesma direção, tá? Então agora eu vou tirar aqui e vou alfinetar as duas pontas. Só para confirmar, eu venho, ponho assim lado a lado, para ver se elas estão do mesmo tamanho. Ok, então nosso fichário já tá quase pronto, estão vendo, gente? É muito rápido. Eu não me lembro que horas a gente começou, mas depois eu coloco pra vocês quanto tempo, se a gente olhar ali no relógio, quanto tempo que demorou pra gente fazer essa capa de fichário. É super rápido. Então, isso porque eu tô aqui falando, pegando, né? Mas é rapidinho mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma costura aqui, bem rente, em cima e embaixo. Pode ser uma costura decorada, tem máquina de costura que tem aqueles pontinhos
decoradinhos. Então é essa hora que a gente vem. E se você estiver fazendo à mão, é só vir costurando agora aqui pra gente fechar bem, que pode ser com pontos invisíveis, e vem fazendo uma costura que pode ser aquela costura como se fosse de alinhavo, com linha dupla, linha de bordar, fica bem bonito também, chama pesponto, né? Então fica de pesponto, fica bem bonito também, tá? Agora então a gente tem que observar bem aquela abertura que a gente fez para desvirar, pra gente fechar ela aqui. E quando a gente vier passando essa costura, ou decorativa, ou uma costura reta normal, já vai costurar e já vai fechar essa abertura, tá? Então, atenção pra gente fechar bem aqui em cima e aqui embaixo, nos 4 lados, que é onde a gente vai encaixar o nosso fichário. Então, eu vou lá passar a costura e eu já volto com vocês. E aqui, como vocês podem ver, vou tirar o alfinete. E está pronto o nosso fichário, já tá pronto. Olha que lindo, olha que rápido que foi, super rápido. Só medir a volta toda, acrescentar essa dobrinha e medir a altura e acrescentar mais ou menos 1,5 cm embaixo e em cima. Então acrescentar mais ou menos uns 3 centímetros a mais da medida aqui da altura. E aí ele tá pronto. E aí você pode variar, fazer capa de agenda. Eu tenho aqui capa de livro. Eu faço a capa de livro e fica super charmoso, né? Eu fiz esse pra combinar com essa bolsa linda que eu já tinha feito com esse tecido. Então eu acho que vai ficar bem bonitinho o conjuntinho dos dois. E agora, porque olha que linda que ela tem essa rosa aqui, toda linda de tecido. Então, pra ele não ficar de fora, eu vou colocar uma rosa nele também. Eu tenho a rosa aqui já pronta, mas se você ficar comigo mais um pouquinho, eu vou estar ensinando como que faz essa rosa aqui, super rapidinho também. Então, eu vou colar com cola quente a rosa aqui, daí é onde eu escolher. Posso pôr no meio, nessa ponta, nessa ponta, nessa ponta, nessa ponta. Indiferente, tá? Primeiro eu vou vestir pra ficar mais durinho. Já coloquei ele com a capa, todo bonito. E agora eu vou colar a rosa aqui. É só dar um pinguinho de cola quente aqui e apertar bem. Pronto. Olha como que dá uma diferença, olha como fica lindo, olha como a gente fez rápido. Agora pro Natal, super lembrança, você pode já dar com um fichário ou dar com uma agenda, um caderno simples que tenha, você faz essa capa de tecido para presentear. É um presente super bonito e foi feito por você, né? Então tem mais valor ainda. Tem mais esse bônus aqui, que é uma bobeirinha, mas que dá um charme, que é esse marca-páginas, que é super fácil também. E como a gente tá toda floral, ele fica assim, marcando a página com a florzinha aqui na frente, aqui em cima. Não sei se tá dando pra ver, eu vou chegar mais perto pra vocês, tá? Ficou lindo, não ficou? Ai, eu amei, achei lindo esse fichário. Eu, que no caso já tinha bolsa, eu vou poder assim brincar com os dois juntos, que fica lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu nem vou falar tchau, porque eu tenho certeza que você vai ficar pra ver como que faz essa flor linda aqui. E mais esse lindinho marca-página de rosa também. Então, vamos continuar? Então é o seguinte, nós vamos fazer um molde assim, simplesinho, que é reto aqui na parte de baixo e tem essas ondinhas aqui em cima que vão se estreitando mais aqui nas pontas e aumentando mais no meio. Então, daqui a aqui a gente tem uma distância de 55 centímetros e daqui a aqui, esse lado maior tem 2 dedos, tá? E termina com um dedo, tá? Então, é um molde simplesinho.
Eu peguei uma tira de tecido, do mesmo tecido do forro que eu usei no fichário. Eu acho bonitinho fazer esses composês, você pega o do forro, traz um pouco pra frente num detalhe ou outro, mas fica a critério, você põe a flor, o tecido, a cor que você quiser. Então eu peguei uma tira do tecido, mais ou menos do mesmo tamanho do molde que eu tenho, um pouco maior. Tem que ser uma faixa o suficiente para você dobrar ela ao meio assim, no sentido do comprimento, que dê para colocar o molde e ainda a gente sobrar os espacinhos. Por quê? Porque nós vamos desenhar esse molde aqui, costurar e cortar. Então ele tem que ter uma distância suficiente para fazer tudo isso, tá bom? Só para esclarecer, esse meu tecido, como eu disse quando a gente estava fazendo o fichário, ele não tem avesso, então tanto faz o lado que eu dobrar. Para tecido que tem avesso, nesse momento a gente vai dobrar direito com direito, deixar o avesso virado para fora, tá? Porque a gente vai costurar e quando a gente desvirar a rosa, esse aqui, então quando a gente costurar e desvirar, tem que ficar o lado principal, o lado certo pro lado de fora, certo? Então, nesse caso, se meu tecido tivesse avesso, ele estaria aqui, o lado do avesso, e aqui na parte de dentro, o lado certo do tecido, tá bom? Eu vou pôr o molde aqui no centro do tecido. Vou prender com alfinete. Prendi com alfinete, como vocês podem ver. E vou passar um giz de costura, ou uma caneta própria para tecido, ou um lápis bem clarinho. Vou passar a volta dele inteirinha, tá bom? Essa caneta que eu tenho é uma caneta própria de tecido. Eu comprei na Joann, mas eu sei que aí no Brasil vende. Ela é uma caneta temporária. Você pode marcar o tecido, que aí depois de um tempinho, acho que umas 2 horas, ela some completamente do tecido, tá bom? Então, eu vou usar essa caneta aqui. Apesar que é indiferente, se você passar um lápis grafite, também vale. Por quê? Nós vamos costurar bem em cima da onde vai estar essa caneta, tá? Então, na hora de desvirar, não vai aparecer. Certo, já passei. Agora, antes de eu tirar totalmente o alfinete, eu dou uma olhadinha se passou certinho pro tecido e ponho o alfinete dentro do desenho, porque a gente vai costurar em volta. Agora eu vou vir com a máquina costurando toda essa volta que a gente desenhou. E na parte aqui de baixo, na parte reta do desenho, eu vou deixar uns 5 centímetros de abertura para depois a gente conseguir desvirar a rosa. Mais uma vez, quem não tem máquina, também é possível fazer essa rosa à mão. É só você costurar bem carinhosamente os pontinhos, fazer a volta inteirinha e também deixar uma abertura de 5 centímetros na parte de baixo, na parte reta, para desvirar depois. Eu já costurei a volta toda, acompanhando o desenho. Então agora eu vou cortar esse excesso de tecido, acompanhando a costura, deixando mais ou menos meio centímetro de borda, tá? Bom, eu cortei e agora eu vou desvirar. Aqui, como fica estreito, eu uso um rache. Agora eu venho arrumando aqui as voltinhas, passando o rache assim nas voltinhas. Ó, que linguiça! Então eu tenho que passar agora bem devagarinho, ajeitando as costuras para não ficar assim fofo, para ela ficar bem retinha. Então já volto. Então, terminado aqui, nós vamos alinhavar essa parte de baixo com pontos bem largos. Vamos deixar 2 linhas na agulha, porque nós vamos puxar para franzir e facilitar a gente moldar a nossa flor. E preparada a minha agulha, eu venho bem no finalzinho aqui e vou
começar a alinhavar. Pronto, então alinhavado aqui, agora a gente vai modelando a nossa flor, aproveitando o alinhavo. Que aí ela fica assim, toda franzidinha, né? É só você ir girando. Aí, demos a volta inteira, então agora eu puxo bem aqui e vou costurar, dando pontinhos para segurar esses tecidinhos todos juntos, tá bom? Aí, a nossa rosa tá pronta. Vamos fazer uma folhinha para ela? Eu tenho esse moldezinho da folha, também é super simples de fazer, se você olhar aqui você já consegue fazer, tá? Ele é pequenininho assim, esse desenho de molde de uma folhinha, na verdade são 3 folhinhas juntas. Nós vamos fazer a mesma coisa, vamos passar esse desenho pro tecido, um tecido duplo, porque a gente vai ter que desvirar. Eu escolhi um tecido liso, verde, que é da cor da folhinha do tecido que eu tô usando no fichário. Dobrei no meio pra ficar duplo e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o molde em cima e contornar com lápis a volta toda. Esse aqui também é um lápis que eu comprei na Joann, é um lápis próprio para marcar no tecido e depois você passa a mão assim, ou essa escovinha que vem com ele, você passa e sai. Passei o desenho pro tecido, vou fazer a mesma coisa, pôr um alfinetinho aqui bem no meio para não ter perigo de escorregar e vou costurar bem devagarinho a volta toda. Já volto. Ah, esse aqui a gente costura a volta toda, fecha ele inteirinho, não deixa nenhuma abertura. Depois eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer pra desvirar. Pronto, tá aqui. Ele tá inteirinho fechado e cortei a volta inteira. Então, como a gente vai fazer pra desvirar? Nós vamos puxar, separando assim um tecido do outro. E vamos dar um piquezinho com a tesoura, só de um lado que você puxou. Você puxa assim, tem 2 tecidos, né? Então, você separa os dois, vai dar um pique no tecido só de um lado. Faz um pique assim e abre um buraquinho. Então, por esse buraco, nós vamos desvirar. Capricha bem nas pontinhas, né? Que a gente tá desvirando. E vamos agora passar também, pra gente abrir bem essas costurinhas da folha. Aqui está a folhinha, aqui tá o buraquinho que a gente desvirou. Então, por que a gente faz isso? A própria rosa vai aqui em cima. Então, aqui atrás fica perfeito e aqui também não aparece o buraquinho. Eu vou colar com a cola quente, tá? Porque aí depois a gente vai colar de novo com a cola quente no fichário. Já colei a rosa aqui. Olha que linda que ficou. Olha, atrás então não tem nada, fica perfeito. Olha, dá pra usar numa roupa, dá pra usar no cabelo, como põe uma fivelinha aqui, ou uma tiara, põe na tiara. É uma gracinha, né? Super fácil de fazer e dá uma diferença bem legal e fica muito bonitinho. O outro bônus é o marcador de páginas, que é super simples e até engraçado de falar, mas essa dica que eu dou, que eu usei no fichário, que é bem legal, é aquelas rosas que a gente compra em bazar, que vende em cartelinha, ou às vezes vem em presente, embalagem de presente. Essas rosinhas eu dei um pingo de cola quente e colei num clips, e aí a gente usa daquele jeito que eu coloquei no fichário como marca-página. A gente tá toda num jardim de rosas aqui, com o nosso fichário e com essas dicas aqui. Então tá aqui, como vocês podem ver mais de perto, a rosa e o fundo dela. E aqui, como vocês podem ver, o nosso marcador de página. A florzinha colada num clips. Então, espero que vocês tenham gostado do bônus, espero que vocês tenham gostado da capa do fichário. Fico muito feliz que vocês tenham ficado comigo até o fim. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!